Imagine a Primeira Guerra Mundial. Lama, frio e um silêncio quebrado apenas pelo estrondo dos canhões. Nesse cenário de puro caos, surge a história de Thomas, um jovem soldado de apenas 19 anos, cujo sorriso inabalável e coragem conquistaram todos ao seu redor. Ele não era apenas mais um jovem enviado para a linha de frente. Thomas tinha algo de especial. Enquanto seus companheiros se encolhiam diante do barulho ensurdecedor e do cheiro de pólvora, ele encontrava força para seguir em frente, para dar esperança àqueles que já não tinham mais. A guerra estava no auge, com batalhas sangrentas e perdas diárias, e os dias pareciam um ciclo interminável de desespero. Mas o que tornava Thomas diferente não era apenas sua bravura, e sim sua capacidade de manter a humanidade em meio a tanta destruição. Enquanto muitos se entregavam ao medo, ele ria, contava histórias e se preocupava com cada soldado, oferecendo uma palavra de conforto ou uma mão amiga. Hoje, vamos contar a história do soldado que não apenas enfrentou a morte, mas a recebeu com um sorriso, mostrando que mesmo nos piores momentos, a bondade pode brilhar. As trincheiras eram um verdadeiro inferno na terra. Lama grudava nos uniformes, o frio congelava os ossos e o cheiro constante era de pólvora e morte. Thomas aprendeu rápido a sobreviver ali, mas nunca perdeu sua sensibilidade. Enquanto outros discutiam ou se desesperavam, ele caminhava entre eles com um sorriso, oferecendo pequenos gestos. Um pedaço de pão, uma palavra de encorajamento, um olhar que dizia, "Eu entendo." Ele sabia que a guerra tirava mais do que a vida. Ela roubava a esperança. Por isso, mesmo com medo, ele se esforçava para inspirar força nos outros. Durante semanas de bombardeios, doenças e fome, Thomas se manteve firme, sempre incentivando seus companheiros a não desistirem. Cada sorriso que ele dava parecia iluminar a escuridão das trincheiras, e muitos confessavam que só continuavam lutando por causa de sua presença, de sua coragem silenciosa. No meio de todo esse caos, Thomas encontrou em Edward um amigo para a vida. Edward, mais velho e experiente, nunca tinha visto alguém com tanta força emocional diante do terror. Eles compartilhavam pequenas alegrias, memórias da infância e os raros momentos de alívio, como uma pausa para fumar ou observar o céu. Edward dizia que Thomas tinha o dom de transformar tristeza em coragem. "Se ele consegue sorrir, nós conseguimos continuar", lembrava ele. A amizade deles se tornou um porto seguro. Os soldados ao redor perceberam que Thomas não era só um exemplo de bravura, mas um farol de esperança para quem precisava. Entre tiros e explosões, cada gesto de Thomas era uma pequena vitória contra o desespero. Sua presença transformava aquele ambiente de terror em algo suportável, mesmo que por alguns minutos. Uma manhã cinzenta trouxe a notícia que todos temiam. A tropa deveria avançar sobre as linhas inimigas. Thomas e Edward estavam entre os primeiros a sair da trincheira, sabendo que poucos voltariam. A terra tremia sob as explosões e o som ensurdecedor dos tiros ecoava como trovões. Soldados caíam por toda parte, alguns gritando, outros em silêncio. O medo era quase palpável, mas Thomas, de alguma forma, mantinha o sorriso no rosto, acenando e encorajando os companheiros. Ele apontava caminhos seguros, gritava palavras de incentivo e lembrava a todos que, se mantivessem a calma, poderiam sobreviver. Edward não conseguia entender como alguém podia manter a serenidade diante de tanto caos, mas ele sabia que Thomas era diferente. E foi então que algo aconteceu, algo que transformaria aquela manhã para sempre na memória dos sobreviventes. Durante o avanço, uma barricada próxima foi atingida por estilhaços de artilharia. Thomas viu que alguns soldados mais jovens estavam presos, sem conseguir escapar. Sem hesitar, ele correu para salvá-los, ignorando os tiros que zuniam ao seu redor.
Edward gritou para que ele recuasse, mas Thomas estava determinado. Ele ajudou 2 soldados a se protegerem, mas, ao tentar salvar o terceiro, um projétil atingiu sua perna. Mesmo ferido e caindo, ele manteve o sorriso. Os soldados que sobreviveram contam que, naquele instante, o medo deu lugar a uma profunda admiração. Thomas mostrava que, mesmo diante da morte, era possível enfrentar o perigo com coragem e humanidade. Seu gesto de altruísmo se tornou uma inspiração imediata para todos que presenciaram a cena. Os companheiros que sobreviveram àquele ataque ficaram paralisados. Thomas, mesmo ferido gravemente, continuava sorrindo, acenando como se dissesse: "Está tudo bem, continuem." Desesperado, Edward tentou carregá-lo até um abrigo, e cada passo parecia uma eternidade. Os soldados que testemunharam a cena juram que nunca viram alguém enfrentar a morte com tamanha serenidade. O sorriso de Thomas não era só coragem. Era um símbolo de esperança, uma lembrança de que a humanidade ainda existia nos lugares mais sombrios. Enquanto o carregavam, todos sentiram que aquele gesto ia além de qualquer estratégia militar. Ele estava ensinando uma lição silenciosa. A verdadeira coragem é cuidar dos outros, mesmo quando a própria vida está em jogo. Aquela imagem ficaria marcada para sempre em suas memórias. Quando finalmente chegaram ao abrigo improvisado, os ferimentos de Thomas eram graves demais. Não havia nada que a equipe médica pudesse fazer. Mesmo assim, ele não reclamou, não gritou, apenas continuou sorrindo. Edward segurava sua mão com o coração apertado, vendo a vida de seu amigo se esvair. Com a voz fraca, mas firme, Thomas olhou para ele e disse: "Não fiquem tristes, eu fiz o que devia." Os outros soldados, emocionados, começaram a chorar. Mas Thomas os acalmava com o olhar e com aquele sorriso que parecia transmitir paz. Poucos conseguem imaginar a força necessária para enfrentar a própria morte dessa maneira. Na sua última hora, Thomas se tornou uma lenda viva, provando que compaixão e coragem podem coexistir, mesmo no coração da guerra mais brutal. A notícia sobre Thomas se espalhou como fogo pelas trincheiras. Seu ato de heroísmo e sua serenidade inspiraram todos na linha de frente. Muitos confessaram que, se não fosse por seu exemplo, não teriam sobrevivido àquele dia. Cartas foram escritas, memórias compartilhadas, e o sorriso de Thomas virou um símbolo de resistência e esperança. Edward passou meses contando a história aos novos recrutas, sempre destacando que a verdadeira coragem não é só atirar, mas manter a humanidade e proteger os outros quando tudo parece perdido. A lenda do soldado que morreu sorrindo atravessou gerações. Mesmo quem nunca conheceu Thomas, ouviu falar de sua bravura e de como ele enfrentou o terror da guerra sem perder a bondade no coração. Após o fim da guerra, a história de Thomas continuou viva, contada por Edward e outros sobreviventes. Poucos registros oficiais mencionam seu nome, mas sua memória se espalhou em cartas, diários e relatos pessoais. Para aqueles homens, Thomas representava mais do que coragem física. Ele era a personificação da esperança. Suas ações mostraram que, mesmo nos momentos mais sombrios, um simples sorriso ou um ato de bondade pode ter um impacto eterno. Hoje, relatos como o de Thomas são incluídos em memoriais e livros de história, lembrando que a guerra não é feita apenas de números e batalhas, mas de histórias humanas, de sacrifício, amizade e exemplos que nos inspiram para toda a vida. Thomas se tornou um símbolo eterno de como a coragem pode ser silenciosa, mas profundamente transformadora. Ao lembrarmos de Thomas, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas. O que significa ser corajoso? É enfrentar um perigo? Ou é proteger alguém, mesmo sabendo que podemos nos machucar? Thomas provou que é possível sorrir diante da adversidade, manter a bondade e inspirar os outros.
Sua história nos lembra que pequenos gestos, palavras de encorajamento e um simples sorriso podem mudar vidas e deixar um legado. Se essa história tocou seu coração, compartilhe, comente e lembre-se do poder da coragem silenciosa. Histórias como a de Thomas nos ensinam que mesmo na escuridão, a luz da humanidade pode brilhar de forma extraordinária. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.